Autárquicas 2025, seja bem-vindo. Este é o debate de peso da régua, um concelho do distrito de Vila Real com mais de 14 mil habitantes. Fica na região do Douro, é de resto considerada a capital da vinha e do vinho, com uma paisagem que é património mundial da Unesco. O executivo é liderado pelo Partido Social Democrata desde 2005. José Manuel Gonçalves é o atual presidente e candidata-se a um terceiro mandato. Obrigado por aqui estar, José Manuel Gonçalves. Ao seu lado, o cabeça de lista do Chega, também a peso da régua, Estevão de Barros. Bem-vindos ambos. Tem ainda representação na Assembleia Municipal, a segunda força política no peso da régua, o PS. Hugo Almeida é o cabeça de lista desta força do Partido Socialista. Vamos começar, e eu propunha que começássemos pela habitação, que é tido como um tema fulcral na estratégia nacional, mas também do Concelho. José Manuel Gonçalves, o município tem em curso uma estratégia local de habitação, com um investimento anunciado já em 2021 de 15 milhões de euros para executar até 2026. A questão é em que fase está a execução e o que é que vai ser possível terminar mesmo no próximo ano de 2026. Antes de mais, sejam bem-vindos a peso da régua, sejam bem-vindos ao Douro. Cumprimento aqui ao candidato do Chega, ao candidato do Partido Socialista, e dizer-lhe que a estratégia, deixe-me corrigir-lhe os números, não são 15 milhões, já vai em 25 milhões. E vai em 25 milhões porque esta estratégia, que foi no âmbito do PRR, nós, logo na devida altura, elaboramos a estratégia, e a estratégia tem duas componentes. Tem a componente de investimento público e pode ter a componente de investimento privado. E, portanto, nós montamos um gabinete onde, de facto, apoiamos as famílias carenciadas, famílias que tinham, no fundo, déficit em termos energéticos daquilo que é a sua qualidade de vida em casa, um pouco por todo o Concelho, e, portanto, nós temos, neste momento, candidatado cerca de 9 milhões de euros também para essas famílias. E, portanto, eu diria que a estratégia, no global, é de 25 milhões de euros. Estão candidatados, muitas das obras já estão no terreno, outras já estão fora daquilo que são as 26 mil casas que o PRR definiu inicialmente, mas a nossa expectativa é que elas agora vão integrar aquelas 10 mil que o Governo também, entretanto, já anunciou que vai ser possível. Esta é a parte que, de facto, nós neste momento já estamos a resolver. A parte que nos preocupa daqui para a frente é a habitação para a classe média. Aqueles que têm rendimentos elevados para ir para a habitação social, mas não têm rendimentos para aceder ao mercado que existe neste momento. E, portanto, este é um problema que nós temos cá, que está identificado. No âmbito desse problema, nós já temos uma candidatura que já foi apresentada para construir 56 mil habitações para rendas acessíveis. Estamos à espera da sua aprovação, e é aqui que vai ser a nossa aposta, que é agora criar arrendamento acessível, porque o mercado de arrendamento na régua neste momento é rígido, não é flexível, os preços são elevados, e, por outro lado, também criar condições para que possamos fazer habitação a custos controlados para estas famílias da classe média que não têm condições para aquilo que o mercado oferece neste momento. Mas qual é o número de fogos que vai nascer em 2026? Em relação a este bloco, portanto, vão ser reabilitados o conjunto de fogos habitacionais que nós já temos, e temos mais 70 fogos que vão ser, no fundo, colocados no mercado. Mas, no âmbito global, nós temos mais uma intervenção em mais de 400 fogos habitacionais públicos, e temos candidaturas, cerca de 120 fogos privados, que estamos a ajudar essas famílias também em todo o processo, desde a candidatura, desde o processo depois de submissão, desde a gestão da candidatura, de fiscalização. Portanto, todo o processo nós estamos a acompanhar essas famílias. Foi um trabalho que fizemos junto com os presidentes de junta, reunimos com eles, sensibilizamos, fizemos um trabalho também junto com os gabinetes que existem no nosso mercado, para que todos eles pudessem identificar famílias que pudessem se candidatar. E, portanto, nós somos, a nível nacional, dos concelhos que nesta rúbrica de beneficiários diretos, mais candidaturas apresentamos ao PRR no programa do Primeiro Direito, que neste momento está a ser desenvolvido e que está a ser implementado um pouco por todo o país. Este programa, o Hugo Almeida, vai colher frutos verdadeiros aqui no peso da régua? Bom dia, antes de mais, bom dia a todos os candidatos, cumprimentado a todos os candidatos aqui presentes. Sei que são regras, mas nós também temos dois candidatos a quem também gostaria de saudar os serem também candidatos à Câmara da Régua, neste caso a Força Política CDU, também CDS, portanto um cumprimento também para eles, mas regras são regras, embora no interior podíamos abrir aqui uma exceção e até de haver maior proximidade. Aqui é lógico que a partir do momento em que o próprio Governo e estas linhas de PRR deu
ou criou condições para que houvesse este tipo de investimento, é lógico que era de mau tom se o município não pudesse acompanhar e que pudesse até fazer um investimento nesta área. A habitação aqui na Régua é de facto um dos problemas, principalmente para os nossos jovens e também classe média. É uma cidade que, como se fechou em si, acaba por ter poucos locais e poucos centros habitacionais para criar novas habitações, e o facto de aquilo que temos em termos de relativamente à procura acaba por disparar. Portanto, acredito que venha ajudar a dar alguma resposta, mas é completamente insuficiente e, portanto, gostaríamos que este tipo de investimento também chegasse às freguesias. Estamos a falar com um dos bairros de habitação social que vai ser criado também aqui em Peso da Régua, no centro da cidade. Portanto, gostaríamos que apostar também nas nossas freguesias, porque há muitas casas de volutas, muitas casas isoladas. Poderia ser também uma forma de tentarmos recuperar essas casas e fixar jovens e neste caso, também alguma população de classe média. A nível de fiscal, há alguma coisa a fazer também pela habitação? Aquilo que nós temos aqui em Peso da Régua, a zona Aru, é que neste momento temos Peso da Régua e Godinho, e mesmo em Peso da Régua não abrange todas as áreas. Nas freguesias nós temos em Fontelas concentrado na zona das Caldas de Moledo e em Vilarinhos Freiros Persegueda. Portanto, avaliar uma possível expansão dessa zona Aru poderia ser uma forma de podermos incentivar mais esse investimento, porque temos isenção de IMI e isenção de IMT, e também o próprio IVA de construção para reabilitação acaba por estar no 6%, que é hoje também uma das matérias de maior preocupação para quem investe e para quem constrói casas. Portanto, existem incentivos e programas que o próprio município pode criar exatamente para que esse investimento seja feito, neste caso, na habitação também. Muito bem. Que trabalho Estevão de Barros há a fazer na habitação em Peso da Régua? Muito bom dia. Cumprimento os dois. Cumprimento o público em geral, os nossos habitantes do Peso da Régua. E dos arredores, das nossas aldeias, das nossas freguesias. Tenho muito gosto em estar aqui, é a minha estreia na política e no debate. Em relação à habitação, a Régua tem um grande problema que toda a gente conhece, que é a degradação das casas e das infraestruturas que já têm há alguns anos, e a política municipal não se tem focado muito nesse aspecto. Em relação às melhorias diretas para os nossos habitantes, estão-se a fazer alguns esforços que eu acho que não são de todo os mais adequados, porque estamos a esquecer das freguesias. Estamos a esquecer as freguesias. Para além das casas de volutas que existem na cidade, que são muitas, não é um número reduzido, são muitas, não se está a fazer uma aposta nesse sentido. Nas freguesias está ao mesmo nível. Temos que criar políticas de recuperação, criar incentivos e convencer os proprietários dessas casas, que não é fácil por vezes, porque há todo um processo burocrático de heranças e por aí fora que dificultam um bocadinho o trabalho da Câmara também. Temos que ser realistas. Em relação à população, há mecanismos que a Câmara pode ter de facilitar esse aspecto da habitação, que será, por exemplo, a redução do IRS às populações, não é? Estamos a falar agora já de finanças públicas que estão diretamente ou indiretamente ligadas à habitação, que poderíamos fazer uma devolução de 5% do IRS às famílias, por exemplo, e aplicar a redução da derrama municipal para apoiar a atividade económica local. Claro que dentro dos limites previstos na Lei das Finanças Locais. Não haveria aqui muito mais a dizer.
Já vamos também abordar outros temas. Até podemos avançar para a questão da mobilidade, que é outra das bandeiras de algumas das candidaturas. De resto, uma lacuna apontada ao Conselho, que depende demasiado daqui da Nacional 108. José Gonçalves, que trabalho há a fazer para melhorar a acessibilidade a todo o resto do Conselho? Aqui neste momento nós de facto temos este problema, a dependência direta que o Conselho tem daqui da Nacional 108, nomeadamente aqui a cidade. Já agora, para quem não conhece, é a Nacional que faz a marginal do Douro. Exatamente, que faz está aqui atrás de nós. Exatamente. E neste momento nós já temos com projeto, com candidatura apresentada, e já estamos praticamente na fase final de expropriação da primeira fase de uma variante, uma ligação que há de trazer o trânsito fora, como uma alternativa da Avenida Dr. Manuel Arriaga, a zona alta da cidade, à zona por trás do Tribunal, porque eu penso que assim é mais explícito para toda a gente. É a primeira fase a zona dos serviços. Exatamente, que é a primeira fase. Naturalmente que nós ambicionamos, estamos a falar de uma primeira fase que já vai custar cerca de 7 milhões de euros. Naturalmente que ela irá ter mais duas fases no futuro e já está preparada para isso. Uma que ligue diretamente ao nó da autoestrada, numa zona também que precisa de uma rotunda, que é a nossa saída da autoestrada da A24, precisa ali de facto de uma rotunda porque há ali perigo e eu já tive a oportunidade de sensibilizar também a IP no sentido de que aquele problema conseguisse ser resolvido e a partir do momento que ele possa ser resolvido há ali a possibilidade de fazer o prolongamento desta primeira fase da variante. E uma segunda fase que tem a ver com a ligação também à nossa zona empresarial, que tem tido procura. Nós também temos, neste momento, um projeto candidatado para uma zona empresarial no Vale do Rodo, onde tem havido lá grandes investimentos e essa fase também será uma nova fase. A verdade é que os recursos também não são imensos, são escassos e nós temos de aproveitar as oportunidades que vão surgindo. Esta questão de estradas, de rodovias, é uma prioridade negativa no âmbito de fundos comunitários e é evidente que nós estamos a falar de volumes de investimento bastante significativos que temos de ir jogando em função daquilo que é a nossa disponibilidade. Portanto, mas esta primeira fase, que já vai de alguma forma resolver muito dos problemas e a dependência direta da Nacional 108, vai estar e está pronta. Eu posso dizer que são 26 proprietários por onde a estrada vai ser ocupada. Já reuni pessoalmente com cada um deles, o processo de expropriação está concluído, já estamos em fase final, a candidatura já está submetida e, portanto, nós já estamos numa fase final para que ela seja aprovada e para que a obra possa avançar e seja uma realidade. Outra pretensão antiga, muito antiga, é a execução do IC26. Já tenho falado com outros autarcas aqui da região do Douro que dizem que finalmente há luz ao fundo do túnel, que há razões para acreditar que essa obra vai mesmo avançar. Tem contactos nesse sentido? O IC26 tem duas fases completamente distintas e, portanto, nós temos de separar e saber bem do que é que estamos a falar quando falamos da IC26. O projeto original da IC26 ligava Amarante a Peso da Régua e depois havia um troço que ligava a Lamego a Trancoso. E, portanto, aquilo que neste momento está em cima da mesa é que o troço Lamego-Trancoso possa ser uma realidade, possa avançar pelo menos um estudo. Não há neste momento qualquer iniciativa no sentido de fazer a ligação Amarante-Régua. E não há porquê. Porque, entretanto, foi construída a A4. E foi um erro. A forma como a A4 foi construída, havia 4 soluções, havia uma solução que era mais a sul e que resolvia a questão do IC26. Na altura em que houve esta decisão, os autarcas, eu já fazia parte do município, embora não fosse o presidente, os autarcas desta região foram chamados a Lisboa e lhes disseram que ia ser feita a solução 2 em túnel, mas que a outra iria andar em paralelo e que havia o IC26. A verdade é que isso não acontece e eu tenho sérias dúvidas que, havendo a A4, e neste momento não está portajada, que esta ligação Amarante-Régua venha a ser uma realidade e que penaliza também o nosso concelho, porque se a IC26 fosse concretizada, de facto, esta variante que nós estamos a fazer, não era, no fundo, era diferente daquilo que vai acontecer, porque nós tínhamos uma ligação da zona empresarial e da zona alta também a essa IC26. Mas, de facto, nós temos de ser pragmáticos, podemos criar ilusões, eu gosto de ser pragmático. Não é uma realidade para já. Não é uma realidade que eu antecipo para os próximos anos. Muito bem. Hugo Almeida, esta questão do IC26 seria estratégica, já percebemos que dificilmente avançará para o Peso da Régua, que faria uma ligação, chamemos-lhe oeste-este, ou seja, ligar o Peso da Régua ao oeste
de uma forma muito mais rápida. Sim, qualquer ligação no interior seria extremamente importante para nós. Portanto, o IC26 é sem dúvida também uma obra que é importantíssima para nós. E quando tivemos a oportunidade de falar com o nosso secretário-geral, o José Luís Carneiro, há pouquíssimo tempo, e que lhe falei do IC26, quando me falou que um investimento do Estado seria de apenas, e eu digo apenas, sei que é dinheiro, mas comparando com outras obras de 26 milhões, em que iria abranger ou grande parte dos concelhos, o IC26 para nós também faz todo sentido construir. Mas permita-me só aqui falar também da restante mobilidade em Peso da Régua. Nós, em termos estatais, nós temos aqui dois problemas, que é a parte que liga Régua a Mesão Frio, mas também temos a outra parte, que é, neste caso, a ponte da Nacional 2, em que já há muito tempo se ambiciona que seja alargada, porque é uma zona que, quando há tráfego, neste caso pesado, não há a possibilidade de passar os dois e causa um congestionamento e provoca aqui grande parte dos problemas de trânsito em dois picos. Quando falamos também nesta nova via de ligar a parte de baixo à cidade, nós estamos a falar de um projeto que já vem desde 1980, foi sempre uma prioridade e uma preocupação de ligar sempre a parte baixa à parte alta da cidade. O projeto inicial sempre foi o ligar a Praça Comendador Renato Aguiar, que após reconhecer a rotunda de Tondela, à parte alta da cidade, em que nós também defendemos que neste momento ela tem que ser direta à saída da A24. A saída da A24 neste momento também é uma saída muito perigosa, há fraca visibilidade para quem venha, neste caso, de Santa Marta, e aquele cruzamento torna-se muito perigoso, principalmente durante o dia, durante a noite nem tanto por causa dos faróis dos carros, porque é também uma zona que não tem iluminação nenhuma durante a noite. Portanto, esta ligação é sem dúvida importantíssima para nós. Uma primeira fase, quando falamos numa primeira fase em que, como falei há bocado, nós estamos a falar de uma cidade que há 20 anos se fechou nela própria, e nós estamos a dizer que essa primeira fase vai canalizar o trânsito, seja para fora como para dentro, numa zona onde tem piscinas municipais, onde tem tribunal, onde tem hemodiálise, onde tem o futuro centro de saúde, onde tem o centro escolar da Alameda, que os reguenses sabem que durante os períodos da manhã e finais de tarde é completamente impossível circular lá, ou a circulação é muito, muito devagar. Portanto, nós precisamos que essa circular chegue ao sítio, ao ponto de partida, que é a Praça Comendador Renato Aguiar, e que ligue efetivamente à zona industrial, porque não estarmos a pedir que invistam na Régua e que haja empresas novas na Régua e que venham investir numa zona industrial sem ter uma única alternativa de rodoviária, a não ser a Nacional 108, porque por dentro da cidade não passam, principalmente o tráfego mais pesado. Portanto, nós precisamos de melhorar também esta parte. E depois não esquecer toda a rede rodoviária do concelho. Todas as freguesias e as pessoas que me estiverem a ouvir que moram lá sabem muito bem daquilo que eu estou a falar, das condições que nós temos naquelas estradas, onde algumas delas passam alguns milhares de turistas, onde não fica bem, não é um postal simpático da nossa parte. Pelo menos nós podemos melhorar todas as condições dessas vias, tanto em segurança como sinalização, e o próprio estado do piso. Muito bem. Estevão Barros, de tudo o que aqui foi elencado, quais são as prioridades para o Chega na questão da mobilidade em Peso da Régua? A questão da mobilidade é, sem dúvida, um tema importantíssimo para qualquer terra, para qualquer região, seja a sul, a norte, nas ilhas. Na nossa situação, sem dúvida nenhuma, e pegando ali no comentário do candidato Almeida, as nossas freguesias estão completamente entregues ao destino. E isto tem que ser dito aqui, frontalmente. Está aqui o candidato do PSD à Câmara, e eu tenho que o dizer, porque é ele o atual Presidente da Câmara. As freguesias temos que olhar para as freguesias como quem olha para a cidade de Peso da Régua. Ponto final. Isto tem que acabar. Nós não podemos centralizar todos os benefícios que existem estatais,
todas as regalias que vêm do Poder Central para as canalizar, não todas, com certeza que não vamos ser hipócritas, algumas são canalizadas para as nossas aldeias, mas os mínimos indispensáveis. Esta é a minha visão das coisas. Nós temos que olhar para as aldeias como um garante, e estamos no Douro, e o Douro vive do vinho e das vinhas, e do turismo relacionado com o vinho. As pessoas sentem-se abandonadas nas nossas freguesias. Sentem-se abandonadas. Como diz ali o candidato do PS, mas isso é preciso... temos acessibilidades muito degradadas nas aldeias mais longínquas daqui, que pertencem ao Conselho, e isso tem que acabar. Nós temos que tratar as estradas das freguesias como acabaram por tratar agora da acessibilidade antes das festas de Nossa Senhora do Socorro. Vamos pôr alcatrão na cidade, nos acessos e tal. Falta a tinta, falta pintar o asfalto. Agora acabaram as festas, pronto, temos tempo para fazer outras coisas. Não é assim. Por exemplo, o acesso ao Peso da Régua. Precisa ali de um passeio. Mora ali gente. Onde é que está o passeio para as pessoas circularem ali em segurança? Uma cadeira de rodas, uma pessoa de idade para circular, uma ciclovia. As ciclovias não existem só para pôr à beira-rio porque parece bem, porque é bonito. Temos que dar acesso a boas acessibilidades às aldeias, ao acesso às zonas mais difíceis da cidade. Com certeza que esse tema é importantíssimo, das acessibilidades que servem o Conselho, com certeza, mas há aqui projetos, não digo que serão megalómanos, mas todos sabemos que isto é moroso. O nosso Presidente de Câmara, atual candidato à Câmara do PSD, falou muito bem à acessibilidade ali na zona do Rodo, que irá tirar, com certeza, irá dar um balão de oxigênio aqui ao trânsito do município, mas enquanto não vem, há que tratar do que existe realmente e dar conforto à população. Ou seja, uma das prioridades é a acessibilidade às aldeias, às diferentes freguesias. Meu caro, as acessibilidades... O Marquês de Pombal tem ali uma estátua, e muito bem, ali numa das entradas da cidade, era considerado um louco, o ministro Dom José. Mas o louco fez uns acessos em Lisboa que aquilo pareciam coisas que não eram reais, mas eram. Tanto eram que hoje Lisboa, com os acessos que o Marquês de Pombal lá deixou, já são pequenos os acessos, já não servem à população. Por isso, ao projetarmos alguma coisa na nossa região, temos que pensar mais à frente. Temos que pensar não na população, porque infelizmente a população está a reduzir, porque as pessoas, principalmente os jovens, fogem da região, porque a economia não floresce, não há mecanismos que prendam os jovens aqui, nem os jovens nem as famílias. Infelizmente estamos a passar por esse Mas há projetos concretos, a sua candidatura tem projetos concretos para essas acessibilidades? Com certeza que sim, temos que canalizar fundos, ou seja, fundos que estejam a ser utilizados, não digo incorretamente, mas que poderiam esperar, investimentos que poderiam esperar um bocadinho mais, porque não são de imediato necessários, canalizá-los para as acessibilidades, para o melhoramento das escolas, para outros assuntos mais importantes que servem realmente à população. Já se falou aqui de economia, até porque estes temas tocam-se. José Gonçalves há pouco também abordou o facto de estar para nascer uma nova zona industrial ou uma zona de acolhimento empresarial. Quando é que vai nascer isso em Peso da Régua? Permite-me só retomar um pouco atrás, duas observações que os candidatos também que estão aqui fizeram. Um tem a ver com o projeto da via que vai ligar a zona alta da cidade abaixo, que já existe supostamente desde os anos 80, nunca existiu. Existia essa ideia, chegou a estar projetado muita gente num papel essa ideia, mas de facto, em termos de projeto, só agora que ela foi concretizada e é agora que ela vai ser executada. Também dizer-lhe que este foi um compromisso que eu apenas assumi no último mandato, o projeto, e portanto ele vai
ser uma realidade no próximo, se assim os reguenses me confiarem os destinos deste concelho. Em relação às observações das nossas freguesias, eu acho que nós temos investido também nas nossas freguesias, em todas elas. A rede viária não está aquilo que todos nós gostaríamos que estivesse, mas também é notório que toda a gente vê que nós temos recuperado aos poucos, temos andado dentro das nossas possibilidades, temos recuperado a rede viária e temos equipado também as nossas freguesias com dinâmicas. E a prova disso é na habitação. Nós temos esta estratégia local de habitação e cerca de 70 das habitações que nós estamos a requalificar são nas nossas freguesias. Eu diria que há intervenção em todas as freguesias. Portanto, eu partilho de que, facto, as freguesias têm de fazer parte do concelho e fazem parte do concelho, e é assim que nós vamos continuar a trabalhar com as freguesias como parte integrante do concelho. Em relação à zona de acolhimento empresarial, o nosso Vale do Rodo, nós temos especificidades muito próprias do nosso concelho. Somos um concelho em termos de área pequeno, com as limitações de termos aqui também o rio, que é uma limitação, mas também é uma oportunidade, e, portanto, o Vale do Rodo é aquele que melhores condições tem, onde tem aparecido lá investimentos. Abriu há pouco um grande centro de vinificação, um investimento de mais de 27 milhões de euros e que ainda vai ser acrescido de um centro de enoturismo com mais 2 milhões. Outra unidade que é inovadora cá, no concelho, que é alguém que pode ter as suas uvas, entregar lá naquele centro de vinificação e sair de lá já com o vinho rotulado, que isto é importante para aquilo que é a dinâmica económica do nosso concelho. Portanto, é claramente a nossa zona de excelência, e a Câmara Municipal também, num terreno que expropriou com cerca de 3 hectares, vai criar lá 14 lotes empresariais para poder captar empresas, por um lado, e por outro também para dar resposta às necessidades que existem aqui no concelho. Em relação à questão também da via e desta ligação de que ela vem do alto da cidade e não conseguimos ligá-la à zona empresarial, é evidente que isto está pensado. Está pensado neste momento numa situação em que vamos reperfilar também toda a via, desde o Tribunal até à Praça Renata Aguiar, no sentido de ela ter uma autonomia para que o trânsito possa circular. Esta forma catastrófica, muitas vezes olharmos para o trânsito, já é habitual no passado, e a verdade é que nós temos ali piscinas. No passado também diziam que as piscinas ali ia ser um erro. De facto, nós temos equipamentos a funcionar, as pessoas a ter qualidade de vida e a ter qualidade naquilo que estes equipamentos lhes oferecem. Como é que depois vai atrair empresas para se fixarem nesta zona de acolhimento empresarial? Olha, eu acho que a Régua por si só já é um fator de atração. Nós temos o nosso core. Régua, historicamente, é uma cidade ligada a comércio de bens e serviços. E na região é essa referência que aqui tem. E quando as pessoas nos procuram porque sabem que, em termos de processo, somos uma Câmara que dá via verde aos investimentos, sejam investimentos de natureza empresarial, sejam investimentos particulares. Acho que somos, no fundo, do ponto de vista daquilo que é a nossa lógica de relacionamento com as pessoas, acho que facilitamos todos os processos dentro daquilo que é marketing. Portanto, sou uma Câmara de fácil acesso para que as pessoas se possam tratar, mas naturalmente também com incentivos que nós cada vez mais queremos trazer as pessoas para cá, criando-lhe condições de vida. Estamos, neste momento, já em termos de rama, todos os empresários que estão cá na região e que têm valores de faturação de 150 mil euros em termos de lucro estão isentos de pagar derrama, e, portanto, eu acho que quem olha para Peso da Régua olha como uma terra de oportunidade para o futuro. Muito bem, eu já agora aproveito para questionar ao Estevão de Barros. Há pouco, quando falava de habitação, também acabou por falar na derrama. Já se percebeu que há isenção de derrama. Que outros projetos têm para, no fundo, captar empresas que criem emprego aqui em Peso da Régua? A nossa solução é muito específica. A baixa de impostos poderá ser vista como um fator populista, uma solução populista. Pelo partido que eu defendo e pelo partido que eu represento, sou alvo naturalmente dessa visão. Os candidatos do Chega ou quem se propõe a governar uma Câmara que esteja ligada ao partido Chega está sempre a ser alvo está a ser populista, porque isto não é execuível, porque não é possível. É possível baixar impostos, e tanto é possível que nós temos exemplos no mundo. Por exemplo, vamos falar da Irlanda, vamos falar da Argentina. Baixaram impostos e a economia começou a funcionar, a alavancar.
Com certeza que não podemos comparar um país a uma cidade como a Régua, mas funciona e está mais que provado que funciona. É preciso baixar os impostos para atrair empresas, para atrair o investimento privado e para, de alguma maneira, estimular aquilo que falta, que é o estímulo das pessoas virem para o concelho e realmente investirem no nosso concelho. As famílias são os principais alvos das más políticas que, infelizmente, os sucessivos governos municipais, tanto do PS, numa visão mais longínqua, como do PSD, não têm tido essa visão. Mas a nossa grande aposta é incentivar as empresas, um investimento exterior, internacional também, a vir para o nosso concelho. E a única maneira e a mais eficaz é baixar os impostos. Muito bem. Hugo Almeida, partilha desta visão de que é preciso captar investimento a partir de isenções fiscais? Sim, é uma das soluções e a zona empresarial, que também já está classificada desde 1980, 90, como zona oficinal no nosso PDM, sempre foi a nossa zona e a zona escolhida para expansão à parte mais fabril, que nunca depois se conseguiu concretizar. A partir do momento em que, de facto, se consiga estabelecer ali uma boa ligação de escoamento, aí acredito que a Peso da Régua se torne também aqui num bom centro de investimento e captação desse investimento, mas também pode haver aqui políticas municipais, até de isenção de impostos durante um X período, para quem queira investir aqui em Peso da Régua. Alguns incentivos para quem contrate locais aqui em Peso da Régua, pode ser sempre uma forma de chamar e captar esse investimento e ter aqui novas empresas. Essa zona empresarial poderá muito bem, e agora após o Covid, temos muitos nómadas digitais, portanto uma das zonas dessa zona industrial até pode ser a criação de escritórios partilhados com esses nómadas digitais, dando todas as condições para essas pessoas poderem vir. E depois também temos um programa também de mais interior, que incentiva também as jovens a poderem vir para o interior trabalhar, e por que não, ali também nessa zona poder haver esses locais, esses escritórios para essas pessoas se poderem fixar. Portanto, a Câmara Municipal tem uma palavra a dizer e penso que localmente nós temos que fazer mais, efetivamente, pelo desenvolvimento, pelo menos, daquela zona. Falamos aqui do investimento, neste caso, da Grande Cruz. Efetivamente é um investimento muito importante aqui para o nosso concelho. Lamento que a própria localização não tenha permitido, ou se calhar não foi negociado, um alargamento e uma transformação daquele local, porque na parte da frente daquela adega temos uma escola profissional do rodo que tem todas as condições para podermos olhar para o futuro e ter ali a possibilidade de ter ali um polo tecnológico com parcerias ou até com articulação com alguma universidade aqui próxima, seja o TAD, IPV ou IPB, e o reforço também de cursos mais técnico-profissionais que façam falta aqui ao concelho. Portanto, nós poderíamos utilizar aquela obra como uma modificação daquele espaço e até com vista de expansão do próprio local. Não podemos ignorar que existe um setor importantíssimo produtivo aqui em Peso da Régua e na região, que é a viticultura, que está numa crise profunda. Que papel deve assumir o município no sentido de apoiar a produção? Pergunto-lhe, baixar os custos de produção, apoiar na busca de novos mercados? Sim, aqui a resposta em primeiro lugar tem que ser do Governo. Evidente, claro. Efetivamente o Governo tem que olhar para a região do Douro, não é só olhar para a região do Douro como um postal e olhar só a parte turística, porque a região do Douro, se hoje é conhecida conforme é conhecida, é porque milhares de pessoas ao longo destes últimos anos moldaram as paisagens que hoje conhecemos e é visitada por milhares e milhares de turistas. Portanto, nós o que queremos é que o Governo olhe com respeito para esta região e, portanto, o município, numa primeira instância, tem que, de facto,
estar na linha da frente de pressionar os nossos governantes a olhar para esta região como deve ser. E depois seguir exemplos como em Sabrosa, que há pouco tempo também aprovou uma linha de apoio a produtores. Poderá ser aqui uma solução, mas qualquer solução, mesmo a que agora foi encontrada dos 15 milhões de euros aqui investidos ou que vão ser colocados à disposição dos viticultores, nunca vai ser uma medida estrutural e aquilo que a região precisa. Portanto, nós efetivamente numa fase de aperto e que os viticultores estão desesperados, principalmente aqueles pequenos viticultores, em que vem o trabalho das suas vidas a ficar cada vez esganados, digamos assim, com os custos que têm que suportar, correm mesmo o risco de abandonar as suas vinhas, mesmo com estes apoios. Portanto, nós podemos olhar para esta paisagem e se calhar daqui a uns anos podemos constatar que houve muito abandono das vinhas, se nada for feito até lá. Portanto, nós temos que olhar para esta região do Douro, efetivamente, de uma outra forma e que vá de encontro àquilo que esta região necessita. Os viticultores mais pequenos representam mais de 90% dos viticultores aqui da região do Douro. Portanto, é eles que nós temos que ajudar e que tenham forças para continuar a fazer o que fazem muito bem durante todo o ano. Muito bem, Estevão Barros, esta questão deve ser deixada para o Governo? Deve o município assumir as rédeas no apoio direto aos pequenos agricultores? O Governo, sem dúvida, tem um papel importantíssimo nesta questão. Quero deixar aqui já frontalmente o meu repúdio ao Poder Central da maneira como olha para o Douro e para os viticultores, porque realmente o Ministro que vem dizer que há muito vinho, que há muita vinha e quer substituir a vinha por outras produções, eu classificaria isso, não vou classificar. Qual é então a solução? A solução, ao longo dos tempos, fizeram-se muitas asneiras no Douro, muitas asneiras políticas. O alargamento da produção, fizeram-se muitas asneiras e agora estamos a sofrer essas consequências. O Marquês de Pombal vamos tornar ao Marquês de Pombal, eu gosto muito de rever a história, definiu a região demarcada do Douro com marcos. Esses marcos, após as revoluções e as visões políticas, foram violadas as regras da produção das vinhas. Pronto, e depois isto tem um processo aqui que nos iríamos divagar aqui um bocadinho, mas que são reais. Começou-se a produzir vinho a mais, há excedente de vinho, e agora as políticas começam a surgir ideias à esquerda e à direita de como é que vamos resolver isto. O problema é que os viticultores na região do Douro estão a sufocar. Não têm como vender o que produzem, os produtos fitossanitários estão a um preço incomportável, insuportável, as pessoas estão a perder a cabeça, algumas, porque a única forma de subsistirem é a produção de vinho. Os pequenos e médios agricultores estão numa situação realmente dramática. Eu estive numa das manifestações que ocorreram dos viticultores, estive presente na qualidade de candidato, observei algumas situações e algumas opiniões de viticultores aqui da região e realmente o que me foi transmitido é que da Câmara Municipal poderia haver uma outra atitude. Poderia haver outra atitude. E eu concordo. Um líder, um presidente de Câmara tem que estar, sem dúvida nenhuma, ao lado de quem precisa. Mas isso é, neste momento dizer o quê? Tem que estar presente. O presidente de Câmara... Mas com apoio, tem que estar presente na manifestação. Com certeza, também, mas não só. Tem que estar presente em tudo o que for possível para defender os viticultores. Porque é o garante, a máquina do Douro é o vinho. E o vinho está a definhar. Só os grandes produtores é que estão a ter sucesso, os pequenos e os médios estão perdidos completamente. É de facto um problema em que os custos de produção sobem, José Gonçalves.
o preço desce, porque não há como escoar o produto. Ouviu aqui também algumas críticas, sobretudo do Estevão Barros. Que papel tem tido o município e se propõe a ter no futuro próximo? Olha, eu acho que quem está minimamente atento a este assunto ao longo dos anos, de facto, considera que esta observação não tem qualquer fundamento. Basta ver aquilo que acontece. Nós não podemos trabalhar de forma isolada. A Câmara não pode, não é ela só, mas no âmbito da CIM, porque a comunidade intermunicipal, de facto, tem tido aqui um papel sempre muito ativo e determinante neste assunto, e se o Estevão acompanhar, e tem forma de fazer isso, verifica que há um grupo de trabalho onde eu estou sempre presente. Todas as audições que fomos à Assembleia da República estive sempre presente e, portanto, não era na manifestação que houve uma decisão global no âmbito da CIM, que não era ali que nós éramos importantes, nós somos importantes é influenciar o poder nacional, o governo, para poder haver medidas, e têm existido medidas que vão nesse sentido. É evidente que eu sou muito claro em relação a esta matéria. Nós temos não é verdade que o Sr. Ministro tenha dito que vamos substituir culturas, não foi. Isso foi algo que se... Pela redução da produção. Mas nós não precisamos de reduzir a produção. Nós precisamos é de pegar no que cá temos e adequar aquilo que é a nossa produção e eliminar o que recebemos de fora. Porque entra cá muito vinho de fora. Nós, se olharmos aquilo que precisamos para a região, verificamos que para produzir aguardente nós não temos quantidade suficiente de uvas na região para aquilo que são as nossas necessidades de comércio de vinho do Porto e dos DOC, cada vez estão a crescer mais. Agora, também não defendo que haja aqui o encerramento total àquilo que vem de fora. O que tem de acontecer é que nós temos primeiro de esgotar a nossa produção, não pode haver excedentes e a partir daí, sim senhora, vamos ver quais são as necessidades e essas é que têm vindo de fora. E aqui há uma questão que é uma realidade que tem de mudar. Há 20 anos que, de facto, o rendimento do produtor, aquele que arrisca no dia-a-dia, não sobe, tem decrescido. E isto, de facto, é insustentável para este território. Mas isso acho que estamos todos de acordo. A comunidade intermunicipal tem um papel muito ativo, sempre teve. Se nós hoje temos a Casa do Ouro novamente, que pode ser mais uma alavanca para este processo, deve-se também ao papel que a comunidade intermunicipal teve, em particular o papel também que eu tive nesse processo, e temos também do lado da promoção feito o nosso trabalho. Fizemos uma candidatura, peso da régua nesse âmbito, liderou no meu primeiro mandato uma candidatura à Cidade Nacional do Vinho, para que o vinho venha para cima da mesa, para que nós possamos promover isso, e no segundo mandato desafiei os meus colegas e fizemos uma candidatura à Cidade Europeia de Vinho, que são formas também de nós contribuirmos para a promoção e complementarmos a promoção que já é feita também pelo IVDP e pela Vini Portugal. E, portanto, é desta forma que nós temos de trabalhar, promover para vender mais e depois ajustar aquilo que é as nossas necessidades, ajustar à produção. Temos de salvaguardar quem está montante neste processo, são o produtor. Porque no dia 2, até o dia 2, são eles que arriscaram, são eles que andam agora a recolher o cultivo de um ano de trabalho, que já gastaram e muitas vezes não sabem a que preço é que vão receber. Houve uma medida este ano para destilação, em que teve uma coisa boa, definiu um preço mínimo. Hoje sabemos que no mínimo o viticultor por pipa vai receber 375 euros se quiser entregar para destilação, situação que no ano passado não aconteceu e houve gente que deixou uvas na vinha porque não tinha a quem as entregar. E é esta a nossa lógica, é uma visão que não pode ser de municipal, é uma visão integrada na comunidade intermunicipal, mas dentro da comunidade intermunicipal é por demais conhecido aquilo que é a minha intervenção neste papel e neste processo. Deixe-me continuar consigo, porque, e mudando de agulha, porque há outros temas também relevantes, nomeadamente a saúde. Há quase 10 anos que o hospital está encerrado. Já disse que está para breve a abertura. Para quando é que se pode apontar a abertura do hospital? Olha, nós quando desenvolvemos um processo para dar resposta ao encerramento que fizeram do hospital, foi o município que tomou essa iniciativa. Mas tomou-a não em 2017, tomou-a não de uma forma individual, tomou no fundo em ligação com a IRS, com a Santa Casa da Misericórdia, que era proprietária do edifício, na altura ainda com o centro hospitalar e com a IRS. E, portanto, criamos ali um conjunto de serviços que estão protocolados e que estão firmados. Uns que eram da competência da Câmara, a obra era da competência da Câmara e havia serviços que eram da competência da Administração Central, neste caso da IRS. Posso lhe dizer que se formos hoje à obra, tudo o que era da competência da Câmara está concluído, o edifício está pronto, está equipado, mas eu só quero aquele edifício que ele abra quando tiver em pleno aquilo que foi o compromisso que foi assumido em protocolo.
ter um serviço de urgência 24 horas por dia, que muita gente duvidava, mas ele vai ter de existir, ter meios complementares de diagnóstico, raio-x, química seca, portanto, ter a unidade de convalescença que está pronta a funcionar com 30 camas, ter hoje um serviço também de cadeira dentista, também de saúde oral, portanto, e ter também um espaço de medicina física de reabilitação. Este foi o nosso compromisso, está firmado aquilo que temos do nosso lado e neste momento estou à espera que a Administração Mas não há ainda garantia Central... Não, a garantia é que estão a ultimar também os procedimentos, tiveram de fazer reformulação no PRR e aqui também tenho de deixar uma palavra lamentável àquilo que foi a posição do anterior Presidente da ARS, que foi lamentável aquilo que fez connosco, porque assinou o protocolo, mas depois não deu o único passo na sequência de cumprir aquilo que se comprometeu no protocolo. Portanto, mas o edifício está concluído, está pronto. Portanto, aquilo que era o encerramento que aconteceu há 10 anos, há 4 anos, por esta altura, nós estávamos a iniciar as obras e, portanto, hoje quem vai àquele edifício vê um edifício pronto para melhorar de uma forma efetiva a qualidade de vida, de saúde dos regoenses, mas também desta região. Porque é uma coisa que hoje toda a gente fala, que precisamos de estancar a ida para as urgências de Vila Real de Lamego. Isto foi o que nós antecipamos em 2017, foi preparar um sistema de 24 horas cá que reduzisse a ida dos casos menos graves para as urgências de Lamego e de Vila Real. Hoje, aquilo que é um facto, nós já o antecipamos em 2017. Muito bem, Hugo Almeida, na saúde, em Peso da Régua, esta questão do hospital é a prioritária? Qual hospital? É uma pergunta que eu também gostaria de ver respondida, porque não é um hospital que vai abrir ali. Efetivamente, aquilo que vai ser aberto são as 2 unidades familiares que hoje existem no Centro de Saúde e no espaço que nós temos no atual Centro de Saúde, que é do conhecimento de toda a gente, que também é um espaço que é extremamente pequeno, tem 4 unidades funcionais a trabalhar ali e as 2 unidades familiares. Quem o conhece sabe que é um equipamento que está totalmente obsoleto em termos de capacidade até de expansão. Portanto, o investimento no antigo edifício do Hospital Dom Luís I foi um investimento que veio e vem colmatar as dificuldades que uma pessoa tem no centro de saúde atualmente. Aqui este serviço 24 horas, nós tivemos a oportunidade de estar reunidos com o LS, em que nos indicaram que este serviço 24 horas, suportado pela tutela, neste momento não está equacionado. Portanto, aquilo que está a ser falado é um serviço a ser suportado por eles até às 8 da noite e depois das 20 até às 8 da manhã ser suportado pelo município. Ora, isto nós estamos a falar em custos que para um município, a falar de médicos, de enfermeiros, de assistentes operacionais, de seguranças, portanto, estamos a falar em custos enormes ao final do ano. Foi prometido há 4 anos e falado em 120 mil euros, um custo anual com essa urgência das 20 às 8 da manhã, valores completamente fora do que é a realidade. Portanto, a nossa prioridade é também ajudar a que, efetivamente, haja ali uma urgência 24 horas, mas que a tutela a suporte. Portanto, é também uma das nossas bandeiras e também tive a oportunidade, quando falei com o José Luís Carneiro, e eu digo José Luís Carneiro porque é uma pessoa próxima, que conhece muito bem o interior e, neste momento, é secretário-geral do Partido Socialista e que poderá, até, eventualmente, num futuro próximo, poder ser o próximo Primeiro-Ministro de Portugal. E a partir do momento em que o possa ser, também que haja aqui um compromisso com esta região e principalmente com a nossa cidade. Portanto, efetivamente, o Centro de Saúde, abrindo ali no antigo edifício do Hospital Dom Luís I, é uma melhoria para todos os regoenses. Quem vai hoje ao Centro de Saúde sabe muito bem das dificuldades que tem que ultrapassar em termos de acessos de estacionamento, mesmo dentro do próprio Centro de Saúde, as condições que lá encontram, os técnicos que lá estão também as condições que lá encontram. Portanto, nós, se calhar, eu não queria exagerar, mas se calhar o nosso Centro de Saúde a nível nacional é dos piores em termos de condições para os profissionais. Portanto, aquilo que nós queremos é que efetivamente aquele edifício abra.
O Partido Socialista, desde 2017, também sempre esteve ao lado desse investimento, sempre votou a favor. Portanto, nós queremos que essa passagem se concretize e depois olharmos também para esta questão da urgência 24 horas e obrigar ou pressionar a tutela que a suporte como deve suportar. E aí estamos de acordo que deve ser a tutela a suportar as 24 horas, mas não é isso que está neste momento acordado, digamos assim. Passaram 9 anos, Estevão Barros, desde que fechou o Hospital Luís I. É demasiado tempo para o peso da régua? Com certeza que sim. O que é preciso fazer a partir de agora para melhorar a situação da saúde? Eu costumo dizer, e já ouvi muita gente que tem a mesma opinião do que eu, o peso da régua, enquanto vila, tinha, no enquadramento, na época que era, tinha muitas mais valências do que atualmente como cidade. Eu acho que temos vindo a perder qualidade em todos os aspectos, temos vindo a perder identidade dos nossos povos, das nossas freguesias. E porquê? Porque as pessoas desanimam. O hospital, o Dom Luís I, foi um dos aspectos que desanimou a população, deixou-nos desprovidos. A saúde é uma coisa importantíssima. A saúde não pode falhar. Pode falhar tudo. A saúde não pode falhar. Costuma-se dizer, não é, nos ditos populares, haja saúde que o resto depois vem. O Dom Luís I fechou em contornos um bocadinho muito mediáticos, digo assim. Apareceu uma senhora chamada Legionela e essa senhora tanto apareceu como depois desapareceu. Foi assim uma coisa muito polémica. A Legionela foi à vida dela e o Dom Luís I nunca mais abriu. Pronto, vieram os projetos, vieram as propostas, e o que é certo é que está uma obra feita, não se sabe muito bem em que contornos é que aquilo vai abrir, se, como pegando ali na observação do candidato do PS, não sabemos bem ao certo se aquilo é um hospital, se é um centro de saúde alargado. O que é certo é que as pessoas querem ser servidas. Veremos, eu não tenho muito mais a dizer acerca disso, sei que estamos muito fracos neste momento. Vou-lhe só dar um exemplo, queremos uma consulta aberta, as pessoas têm que esperar, porque ou levantam-se cedo e vão ao centro de saúde e arriscam não ter vaga, porque aquilo é por vagas, ou então sujeitam-se a marcar com o seu médico de família, que também é outro problema, os médicos de família, não é? Não conseguem, mas isso é um problema nacional, atenção, não estou aqui a tentar sinalizar nenhum problema do município. Bom, o que nós queremos, e estamos todos na expectativa, eu falo como cidadão deste município, estamos à espera e estamos na expectativa, realmente, com alguma esperança de que aquele edifício funcione em plenitude e sirva às populações. Corre o risco, José Gonçalves, de ter o município como participar uma urgência aberta 24 horas? Se não corre o risco, no protocolo eu assumi que se tiver de ser, vai ser. Os reguenses vão ter uma urgência 24 horas, isso aponta assente. Agora também lhe quero dizer, e aí corrigir, ou se calhar até informar, no fundo, os outros candidatos, que de facto eu tenho por escrito já pela unidade local de saúde, que de facto quem vai assumir as 24 horas vão ser eles. Mas fica aqui desde já assumido, porque eu assumi isso em 2017, as coisas mudaram. Eu quando assumi em 2017, assumi porque não havia vontade política do governo da altura para que isto fosse, para que pudessem ser assumidas as 24 horas, mas hoje já toda a gente entende que tem de haver unidades de urgência a montante do hospital para estancar muito daquilo que vão para as urgências. E hoje aquilo que eu, em 2010, e não foi só eu, fui eu e um conjunto de reguenses dos variados quadrantes políticos, seja do Partido Socialista, até do Chega, gente do Chega que percebe desta área, construímos, de facto, aquilo que nós na altura antecipamos, hoje vê-se que é uma realidade e, portanto, a urgência vai existir, a urgência vai ser comparticipada 24 horas por dia para o ALS, mas quero lhe dizer que se não for, vai ser, porque eu tenho isso já escrito, mas se não for, a Câmara Municipal vai assumir isso, porque isso, a saúde vai ser uma prioridade para nós, ter essa resposta para os reguenses é um compromisso. E aquilo não é um centro de saúde, aquilo é um hospital. Aquilo quando encerrou, porque há pouco ouvi dizer, o hospital quando encerrou com a Legionela, o que funcionavam lá eram 10 camas de convalescência.
Era isso que funcionava lá e nessa altura não havia problema de se chamar hospital. Hoje, aquilo tem 30 camas de convalescença, vai ter as 2 USFs, uma unidade de cuidados à comunidade, meios complementares de diagnóstico e uma urgência 24 horas por dia. Sim, Portanto, senhor. Eu tenho mais um minuto para cada um. Eu não sei se quer responder a esta questão da saúde ou se quer elencar outra das suas prioridades antes de avançarmos para as declarações finais. Não, eu só espero que esse acordo seja mesmo efetivo, porque ainda ontem estivemos reunidos com a OLS em que nos indicaram que não, mas se efetivamente tem, isto é a nossa população que fica beneficiada por isso. Portanto, tudo a seu tempo veremos. Queria, já agora, se não quiser elencar alguma das vossas prioridades, eu queria perguntar que projetos tem para o turismo, porque enfim, Peso da Régua é o terceiro município com mais dormidas na região do Douro. É, de facto, um setor em crescimento em todo o país e também aqui no Peso da Régua. Até onde se pode ir neste território? Sim, a prioridade para nós também, olhamos para o turismo como uma das prioridades, uma das nossas bandeiras, mas costumo também dizer isto, e os reguenses também dizem muitas vezes isto: nós não podemos estar sempre a ver os barcos a passar, porque aquilo que efetivamente acontece é que muitos dos turistas que aqui chegam têm já programas definidos para ir para fora deste, não fora do Conselho, porque algumas quintas estão dentro do Conselho, mas depois para outras regiões, outros concelhos da região do Douro. Portanto, aqui o que nós queremos é que olhemos para esta zona ribeirinha com outros olhos, com outro ponto de investimento, com zonas atrativas para quem chega também nos possa ter aqui programas que os possa fixar. Olharmos também para uma parte interna da nossa cidade e se calhar olhar para o nosso peso, para a zona do peso, que hoje é uma zona totalmente abandonada. Olhar para aquela zona como olhamos para Lisboa, para um bairro alto, por exemplo. Portanto, olharmos e criarmos ali uma zona de interesse turístico, uma zona até histórica de interesse turístico. Trazer aqui mais animação e programas culturais fora do mês de agosto. Portanto, nós só sabemos fazer grandes festas e eventos durante o mês de agosto. Temos uma feira de vinhos que é realizada a finais de junho, julho, que parece que temos receio de nos mostrar, porque é feita também numa garagem. Portanto, nós devemos fazer uma feira de vinhos a mostrar o nosso Douro e a mostrar o nosso rio. Portanto, o que nós queremos é que haja mais envolvimento, que haja aqui uma resposta em termos turísticos na própria cidade, diferenciada daquilo que existe hoje, um aproveitamento como deve ser dos miradores que existem, que sejam melhor explorados e até ampliados, e até, porque não, haver a criação de novos pontos turísticos e de miradores, que há tantos por aí espalhados que nós poderíamos aproveitar e canalizar as pessoas para esses pontos. Estevão Barros, o que é que há para fazer no turismo? E já agora pergunto-lhe se é uma prioridade da sua candidatura. Com certeza que é uma das prioridades. O turismo está diretamente ligado e é o coração, por assim dizer, a um ventrículo ou uma aurícula do coração da região. O vinho é o turismo e não podemos, é incontornável, não podemos fugir disto, porque é o que alavanca o município e a região doriense. Não sei se vou ter a oportunidade de falar só no turismo, se vou ter a oportunidade de falar mais em algum assunto que acho que seja importante. Se tiver um assunto, convém que seja agora, porque estamos a acabar. Pronto, estamos a acabar. Eu vou falar então na segurança da região. A segurança está a preocupar-me imenso, e não só a mim, principalmente aos habitantes do concelho. Tem havido situações que são pontuais, mas que acontecem, que me preocupam bastante. Eu, como proponente, autarca desta cidade, aconselho, e não me leva a mal o atual Presidente da Câmara, aconselho o Sr. Presidente da Câmara a olhar seriamente para este assunto. Mas está a falar de que situações? Estou a falar da segurança da cidade e dos cidadãos da cidade. Mas que situações pontuais? Estamos a falar de segurança pública, de ordem e de disciplina. A régua, a partir de uma certa hora da tarde, os comércios fecham mais cedo porque há receio de insegurança. O Sr. Presidente da Câmara sabe perfeitamente daquilo que eu estou a falar. Ou vamos apostar de uma vez por todas, mas isto é, eu olho para as câmaras, não sei qual delas é que me está a filmar, olhos nos olhos para a população. De uma vez por todas, garanto à população do Concelho do Peso da Régua e das suas aldeias que, se eu for eleito,
acabo imediatamente com a insegurança do Conselho, porque é vergonhoso aquilo que se está a passar no Conselho. O Ministério da Administração Interna tem que atuar imediatamente, ou chamar a atenção a alguém, porque isto de uma vez por todas tem que ser resolvido. E essa é uma das minhas prioridades e resolvo-a no primeiro mês de mandato que se for eleito. Eu vou ter de dar a oportunidade, pese só é que sejam telegráficos, para responder a isto, para comentarem. No fundo, há estas... O próprio Estevão Barros falou em questões pontuais. Há dados sobre isto? Pontuais, mas que criam instabilidade na cidade inteira. Sim. Atenção. E nas aldeias. Foi tal como Isto é uma percepção, é verdade? É uma mais percepção do que verdade, mas há problemas, como disse o Estevão Barros, pontuais. Mas isso há no Peso da Régua como há em outros concelhos. Eu todas as semanas reúno com o comandante da GNR e mensalmente com o comandante distrital para monitorizarmos essas situações e, de facto, aquilo que eles me colocam muitas vezes é que os dados não batem com a nossa percepção e com aquilo que se passa. É evidente, há estabelecimentos, segundo o Estevão Barros, há gente que encerra mais cedo por causa disso e há outros a pedirem o alargamento horário também porque acham que o horário que têm é curto. Portanto, isto é uma questão. Não somos um concelho inseguro, temos questões aqui pontuais, como em qualquer lado, e penso que não deve ser esta a nossa mola de promoção. Mas é evidente que isto é mais uma questão já ideológica, propriamente... Peço desculpa de interromper. Não, mas não vai interromper, porque eu não interrompo. Desculpe. Se o senhor não se sente inseguro, Desculpe, então está muito desfasado da realidade. Temos mesmo de avançar. Portanto, a questão de dizer que há fenómenos pontuais define bem a questão que estamos aqui a falar. Mas eu ainda queria falar também da questão do turismo, porque não sei se é essa a questão que foi colocada. Caldas de Moledo, calculo que vá lá. Não, eu vou falar do turismo e queria dizer que, de facto, quando nós falamos de investimentos e da atração de empresas, também estamos a falar disso e, de facto, se olharmos para o volume de investimento que tem existido cá e as pretensões de investimento que estão, neste momento, já a serem desenvolvidas em fase de licenciamento ou em fase de obra, verificamos que nós não precisamos de mexer na fiscalidade para isto, porque, de facto, nós somos uma referência nessa matéria. Temos agora, como expoente máximo, também as Caldas de Moledo, já num concurso do Revivo, um concurso internacional, mas, para além desse, nós temos um conjunto de investimentos muito significativos que já estão concretizados e outros que estão para concretizar, com uma particularidade. E para terminar, por favor. Que é este investimento na área do turismo não é só na sede do Concelho. Todas as freguesias do Concelho da Régua têm investimento na área do turismo que dá a coesão social e territorial que nós pretendemos para o nosso Concelho. Sobre a insegurança, alguma coisa a dizer, Hugo Almeida, antes de avançarmos para as declarações finais? Sim. Relativamente à segurança, efetivamente os relatos são pontuais. Nós também tivemos a oportunidade de reunir também com a GNR e indicam que os números não correspondem ou que são muito baixos, mas efetivamente também não conseguem calcular que número de queixas é que desistem e que não são contabilizadas. Portanto, isso também era importante fazer. Agora, nós também defendemos que existe a necessidade de mais policiamento e aqui a ajudar esse policiamento também uma maior e melhor iluminação pública e até possivelmente em algumas zonas, se calhar, que nós queremos que tenha mais vida, porque não avançarmos para a videovigilância. Agora, eu concordo com o Estevão quando diz que a segurança também é um tema importante para os reguenses, porque, efetivamente, quando nós saímos à noite fora dos tempos mais apetecíveis, sabemos que é raro nós encontrarmos um estabelecimento aberto. Portanto, nós queremos efetivamente que essa sensação ou a falsa sensação de segurança também desapareça. Se para isso é necessário mais policiamento, que seja. Mas isso também é uma Vamos às declarações finais. Podemos começar consigo, José Gonçalves, por favor. Pronto, o projeto do PSD, o meu projeto, que não é meu, é um projeto de um conjunto de pessoas que me acompanha neste, tem como objetivo continuar a melhorar a qualidade de vida das pessoas, por um lado, a atratividade e a competitividade do Concelho por outro. Somos um Concelho marcado por comércio de bens e serviços, onde a componente turística está em cima da mesa, onde nós somos muito competitivos na região e no país, e a minha aposta vai ser essa, é continuarmos com essa competitividade, ajudar todos aqueles que queiram investir neste território para investir cá, para poder criar cá emprego e continuar a melhorar a qualidade de vida dos regoenses em todas as áreas, desde a educação, porque não falamos, mas temos equipamentos de excelência em todo o país, temos equipamentos culturais, temos equipamentos desportivos e é essa matéria, é esse o meu compromisso com
com os reguenses, também já me conhecem e sabem que eu, quando assumo os compromissos, são para cumprir. É esse o apelo que eu deixo, é essa a mensagem que eu deixo. Seguindo a ordem de representação, na variação também, Hugo Almeida, por favor. Sim, eu só gostava aqui de recordar umas palavras que foram ditas em 2003 ou 2002. Isto é a declaração final. Sim, em que foi apontada a fraca mobilidade da cidade, abandono das freguesias, concentração excessiva de investimento na cidade e falta de segurança. E passado 20 anos, o mesmo recandidato do PSD, nós, passado 20 anos, estamos exatamente com os mesmos problemas e foram falados aqui. Portanto, aquilo que nós propomos é que, efetivamente, os recuenses olhem para estes últimos 20 anos, que olhem com olhos de ver, olhem para a situação em que o nosso Conselho está e que ponham também, ou que olhem para o futuro e que façam essa avaliação. São mais 4 anos que vão mudar todos estes pontos? Não. Portanto, acho que é hora de mudar. A nossa candidatura é uma candidatura com força, com dinamismo, com uma nova ambição para Peso da Régua. Portanto, é olharmos para o futuro e pedir aos reguenses que nos confiem o seu voto no próximo dia 12, porque efetivamente Peso da Régua precisa de uma mudança. Simão Barros, para terminar, por favor. Quero agradecer desde já a oportunidade que me deram para falar por, penso eu, muitos dos reguenses e das pessoas do Conselho. Quero deixar aqui um apelo aos abstencionistas, às pessoas que desacreditaram, que não acreditam na política e nos políticos. Eu estou a entrar na política neste momento, não sou da vertente política, sou da vertente da segurança, como todos sabem, há mais de 30 anos, mas vou-me empenhar ao máximo para defender as pessoas, as populações. Quem já reparou no slogan Amor à Régua, a palavra amor, há pessoas que têm alguma dificuldade em pronunciar a palavra. E eu fiz questão de pôr as letras bem grandes, que é para as pessoas perceberem ao que eu venho, ao que me proponho, com a minha equipa, porque eu sozinho não vou fazer absolutamente nada, com uma equipa coesa, jovem e audaz. Vamos fazer acreditar aos reguenses e aos municípios que é possível governar o município e é possível mudar, porque votar nos mesmos, sempre nas mesmas políticas, sempre nas mesmas promessas, tem aqui uma oportunidade, que é o Estevão e a sua equipa, para mudar realmente em todos os setores da sociedade do município. Muito bem. Estevão Barros, José Gonçalves, Hugo Almeida, muito obrigado aos três pela presença. Este foi o espaço de representação de Peso da Régua nesta autêntica volta a Portugal para antever e preparar as autárquicas do dia 12 de outubro. Obrigado.